Feche seus olhos mais uma vez. Senhor meu Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, quando estamos na Tua casa, Senhor Jesus, nos alegramos, Pai, simplesmente pela Tua presença. Glorificamos, exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Mas, Senhor Jesus, necessitamos da Tua palavra. Necessitamos da revelação exata, Senhor, do Teu Espírito. Às vezes perguntamos, Senhor Jesus, se verdadeiramente existe um Deus, porque às vezes ainda não Te conhecemos. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha revelar o Teu poder, a verdade da Tua majestade hoje aqui, Senhor, em muitos corações, e um pouco mais de Ti, Senhor, para aqueles que já Te conhecem. Espírito Santo de Deus, fala, Senhor. Mostra-nos, Senhor, a verdade, Senhor Jesus, que é por trás, Senhor Jesus, daquilo que nós acreditamos ser verdade. Traz a revelação, Senhor, dos dias de hoje para as nossas vidas. Nos transforma um pouco mais, nos molda um pouco mais. Senhor, nos entregamos, Senhor Jesus, como um barro na casa do oleiro, Senhor, para que o Senhor possa fazer de nós aquilo que o Senhor quiser. Molda a nossa estrutura, o nosso caráter e nos transforma se for preciso, Pai. Faz, Senhor Jesus, de novo, se o Senhor achar necessidade. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, nos ajuda, Pai, que nosso coração seja uma terra fértil, para que a Tua boa semente possa ser plantada em nosso coração e dar muitos frutos. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha entrar, Senhor, no mais íntimo dos nossos corações. Eu Te convido a entrar no íntimo dos nossos corações e nos trazer a Tua revelação, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. João 3, verso 1. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade, te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu de haver te dito: necessário és nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Até aí. Às vezes, eu e minha esposa está assistindo televisão, vendo alguma coisa, e aí a gente acaba parando em canais que estão falando alguma coisa sobre Deus, sobre religião. Eu sou muito curioso. E aí a gente vê às vezes alguns debates, alguns questionamentos sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a verdade da palavra. E a Mel tem uma mania de ficar brava com a televisão. A Mel é tipo minha avó, ela troca ideia com a TV. Eu tinha uma vozinha desse tamanho lá em Minas, e às vezes parecia que tinha umas 3 pessoas dentro de casa conversando. Era ela e a novela. Ela avisava quando vinha um moço ruim: cuidado menina, cuidado, tá atrás de você, não beija ele não presta. A Mel é meio assim, ela troca ideia com a TV, ela fica brava com as coisas, ela fica resmungando.
nada a ver, está achando que é quem? Ele acha que é para conhecer Deus, e ali, olha lá, não faz ideia, o cara está pensando que é o quê? Fala assim. E uma das coisas que eu sei que mais deixa ela indignada é quando alguém fala uma coisa superficial sobre Deus, dizendo esse já ter lido a Bíblia algumas vezes. Eu já li a Bíblia e não concordo, já li a Bíblia e não entendo, então esse negócio de religião, esse negócio de ir para a igreja, isso aí não tem nada a ver. Ela falou, como que pode alguém que leu a Bíblia, olha lá, falar esse monte de bobeira, como que não entendeu, como que leu tantas vezes e não compreendeu a palavra de Deus? A palavra é tão simples. A palavra, em diversas vezes, nos mostra Jesus dizendo assim: Pai, obrigado por ter ocultado essas coisas aos sábios e ter revelado as coisas maravilhosas do teu reino aos pequeninos. Deus se encarrega de revelar coisas grandiosas às pessoas simples, e as pessoas mais intelectuais têm dificuldade de compreender aquilo que é simples. A palavra de Deus, ela não é complexa, ela não é difícil. E dentro desses questionamentos, eu vejo muita gente dizendo assim: como alguém pode entender a Bíblia? Como alguém pode entender o que Deus está falando ali? A Bíblia tem uma linguagem difícil e complexa. Isso é uma coisa de muito tempo atrás. Como que vão entender as coisas de Deus? E na nossa simplicidade de crente, porque a gente não é evangélico, a gente não como eu posso dizer, evangélico, gospel, com mais atributos. Eu acho que o simples e puro crente é a definição mais certa, sabe? Eu tinha uma vergonha de ser crente, e hoje que eu entendo o que é ser um crente, não é um rótulo de religião, mas, sabe, não se envergonhar do evangelho. Jamais que eu oraria em público pelo alimento. Eu dizia assim: eu estou orando em espírito, eu não preciso fechar o olho, irmão. Deixa eu ser religioso. Hoje é um prazer, abaixo a minha cabeça ali, sabe, no Habib's, McDonald's. Tem uns irmãos que tem menos vergonha que eu. Os caras fazem tipo um culto. O Bones até ora em línguas. Quando ele viu o lançamento daquele Angus Bacon, foi um charamanaia naquele McDonald's. Se tivesse um violão, ele tinha tocado. Fez apelo. Você vai morrer agora, você não quer aceitar? Vou te comer. Para nós, que foi revelado os mistérios de Deus, parece ser algo muito simples e a gente lida com isso com naturalidade. Mas a palavra de Deus, em seu contexto total, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus, a quem Deus quer que ela seja revelada. Por isso existe uma barreira, por isso existe um abismo entre a fé do crente e a fé do incrédulo, porque o incrédulo é alguém com fé. O incrédulo, ele tem que ter fé também para continuar seguindo a sua vida, para crer que ele mesmo pode seguir o seu caminho, que o seu trabalho vai comprar tudo aquilo que ele precisa, que no dia que ele estiver doente, a ciência vai ajudá-lo. Então ele precisa também ter fé. Como também há um abismo entre a fé do cristão. É alguém que simplesmente crê, é alguém que simplesmente ele chama a existência daquilo que é espiritual. Então a gente fala assim: olha, eu falei com Deus. E aquele que é crente, ele fala assim: é mesmo? E o que ele disse? Mas o incrédulo vai dizer: como que você falou com Deus? O que você disse para ele? Você é maluco? Está ouvindo vozes agora? Como que você vai explicar para alguém Jesus Cristo e dizer que ele morreu pelos nossos pecados? Como que você vai explicar para alguém que tem alguém que falou em línguas? Que línguas são essas? Como que você vai explicar para alguém que alguém foi curado pelo poder de Deus de uma oração? E como você vai explicar para alguém que tem aqui 300 pessoas viradas para um telão, com a mão levantada, cantando alguma coisa para alguém que não se vê? É inexplicável. Como alguém pode pegar uma galera e sair evangelizando por aí, e de cara limpa, falar do amor de Jesus Cristo para pessoas que você não conhece? Isso não é simples. É necessário crer, é necessário ter tido uma revelação, e essa revelação que vem do céu. A cada dia,
A gente pensa chegando na igreja, muitas pessoas e vê muitas pessoas levantando as mãos e optando por ter Jesus Cristo como Salvador. Muitas dessas pessoas começam a ter uma transformação de vida, começam a frequentar a igreja, procuram uma célula, começam a entregar sua vida para Jesus, nasce um desejo de ler a Bíblia, nasce um desejo de se apartar do pecado, mas como? Como que essa pessoa agora criou aversão pelo pecado? Como que essa pessoa agora não quer mais ir para a balada? Como que essa pessoa começou a ter desejo para estar perto de Deus, se antigamente Deus era alguém tão distante? Que lavagem cerebral foi essa? Um dia falaram que eu fiz lavagem cerebral. Eu lembro de uma novela, se não me engano, da Tieta, que tinha um crente. Você quem lembra disso aí? Lembra que tinha um bêbado que ele fazia assim, ó? E aí ele, como era? O bafo de bode. Bafo de bode. E eu lembro que na novela, os caras pegaram o bafo de bode, ele era um bêbado da cidade. E aí tinha, se eu não me engano, era o Edson Celulari, ele era um pastor, se eu não me engano. Vocês não assistam mais novela? Eu tinha o Edson Celulari, ele era um pastor, daqueles bem picaretão mesmo. E aí eles pegaram o bafo de bode. Ah, irmão, você sabe, você assistiu a novela também, só os mais novos que não lembram. E deram um banho, um jato d'água poderoso no bafo de bode. E eles batiam no bafo de bode, batiam, até o bafo de bode falou, tá bom. E o bafo de bode virou crente. Colocaram um terno no bafo de bode e ele saía pregando a palavra de Deus. Aquilo na época, eu nem ninguém na minha casa era cristão. A gente se rachava de rir. É assim que deve fazer nas igrejas. Olha lá, como é que eles fazem nas igrejas. Por isso que essas pessoas, porque na minha cabeça, na cabeça dos meus pais, como que alguém maluco, como que alguém com a vida toda desregrada, de repente se diz crente? Ué, virou santo? Do dia para a noite agora? Ah, tem grupo aí, está fugindo de alguma coisa, está se escondendo dentro da igreja. Por que não entra na mente? As pessoas não mudam. Como que esse mudou? Como que de repente agora ele virou santo? Ele está se achando melhor do que eu? Ah, agora ele fala com Deus. Como isso? E o bafo de bode, ele representava o sentimento das pessoas que não compreendiam o poder transformador do Evangelho, porque para o mundo é loucura. Quem que é transformado? Quantas vezes eu já falei assim, eu vou mudar meu jeito de ser e nunca mudei. E de repente um dia aceita Jesus Cristo e a mudança começa a ser natural. Por que isso? Nicodemos, um dos principais dos fariseus, um sacerdote da sua época, um homem envolvido com a religião, um homem posicionado, um homem que deveria ter resposta para tudo, só que também um homem talvez que tenha humildade de reconhecer os milagres de Jesus Cristo, porque os milagres de Jesus Cristo eram inegáveis. Então ele vai trocar uma ideia com Jesus, ele não se converte, ele não vai querer ali deixar de ser um fariseu, mas ele reconhece que Jesus Cristo está fazendo a diferença. Então ele vai conversar com Jesus, ele fala: mestre, sei que tu és profeta da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que o Senhor faz se não for enviado por Deus. Então olha, eu reconheço que tu és profeta, mas como pode acontecer isso, mestre? Jesus então diz a Nicodemos assim: Nicodemos, você não entende nada porque você é carnal. Você não entende nada porque você tem os olhos deste mundo. E os olhos deste mundo não podem ver aquilo que é espiritual. E não dá para trocar os teus olhos, Nicodemos, trocar os teus olhos carnais por olhos espirituais. Não dá para você, Nicodemos, pegar você e ficar transplantando os teus olhos. O teu coração, ele é contaminado, Nicodemos. Não dá para pegar o teu coração carnal e colocar um coração espiritual. Nicodemos,
Você está enrolado. Eu tenho um amigo, eu morei com um amigo meu durante um tempo, que o cara era todo torto. E a gente ficava sempre, pô, meu, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo, você tem que mudar aquilo outro, você tem que mudar aquilo outro. E o pai dele falando. E como a gente morava só 2 brothers na casa, imagina, né? Aí a casa vira aquela muvuca de gente, né? Todos os desocupados se juntam no mesmo lugar. Aí todo mundo criticando o meu, meu, você tem que mudar, você tem que mudar. Um dia a gente chegou num consenso, falou, meu, não dá pra mudar esse cara, tem que derreter e fazer de novo, mano. Pode ficar mudando coisinha por coisinha, coisinha por coisinha. Jesus estava dizendo a mesma coisa para Nicodemos. Nicodemos, não dá para ficar te falando para você que você tem que mudar isso ou aquilo outro. Não dá para ficar dizendo para você, Nicodemos, ó, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, Nicodemos. Cara, você precisa nascer de novo. Tudo em você está contaminado, precisa ser restaurado. Você precisa ser uma nova criatura. Nicodemos estava tão maluco com o que Jesus estava falando. Ele falou, como? Jesus, tu és profeta da parte de Deus, mas você não está viajando? Agora eu vou nascer de novo, um homem velho vai nascer de novo, vou entrar no ventre da minha mãe. Jesus fala assim, não, Nicodemos, você está com a tua mente tão fechada que chega a ser burro. Nicodemos, é necessário que você nasça da água e do Espírito, para que as coisas sejam reveladas como elas verdadeiramente são. E isso é das coisas mais óbvias dentro de uma igreja. Como eu estava falando, uma pessoa vem e entrega a sua vida para Jesus, e essa pessoa, ainda sem ser ministrado, ela começa a entender o que é pecado e o que não é pecado. Como? Como que uma pessoa que ainda nem foi ministrado começa a entender o que é pecado, o que não é pecado, o que pode e o que não pode? Dentro do coração, é uma pessoa nova, porque ela aceitou Jesus Cristo, essa pessoa nasceu de novo, agora ela nasceu em espírito. E por ter nascido em espírito, dentro do seu corpo não há ainda contaminação. E por não haver contaminação, é fácil distinguir o certo do errado. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não disse para eles assim, olha, se vocês comerem dessa árvore, eu mato vocês, não come. Deus disse assim, olha, essa é a árvore que vocês não devem comer, porque essa árvore vai trazer para vocês o conhecimento do bem e do mal. E a serpente, ao enganar Eva, disse a mesma coisa, olha, Deus não quer que você conheça, para que você não seja igual a ele. A mentira está nisso, porque sobre conhecer o bem e o mal, a serpente não estava mentindo. Na verdade, Eva não sabia distinguir o bem do mal, porque o mal não existia ali, não existia erro. O mal trouxe contaminação, e a contaminação trouxe prejuízos. E na verdade, o que tem em nós, que não nos deixa ver aquilo que é espiritual, é coração. Nós precisamos ser transformados e às vezes nascer de novo, para que toda a velha contaminação fique para trás. E aí, muitas vezes nós já passamos por esse processo, nascemos de novo, fomos batizados, nova criatura, coisa linda de Jesus. Menino só dá glória a Deus, a irmã não quer saber de namorar mais, ela quer Jesus. A mãe fala, filha, leva a sua cama para a igreja. Ô menino, leva a tua cama lá para a igreja, vai para casa, morar na casa do pastor, você não para mais em casa, só quer saber de igreja. E tudo é muito lindo no começo. Passa um tempo, esse amor se esfria e a contaminação volta. Por quê? Que quando nós nascemos de novo, nós somos restaurados por Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Verso 17.
17. Portanto, dizem: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar do meio dos povos, e vos recolherei do meio das terras para onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem as minhas ordenanças, e a cumpram. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém. Nesse momento, o profeta Ezequiel estava falando num dos momentos terríveis do povo de Israel. O povo estava cativo na Babilônia. O povo tinha acabado de ser levado para a Babilônia. O profeta Ezequiel, no começo do seu chamado, homem levantado por Deus, quando o ministério dele vai começar, o ministério profético, o sacerdócio dele vai começar, ele se vê cativo no meio do povo. E mais, porque o profeta de Deus, ele não vem trazendo profecia de coisinha. O profeta de Deus, ele não vem trazendo profetadinhas, ele não vem trazendo coisinhas do nosso cotidiano, que é do emprego, que é do carro, que é isso, os profetas minimalistas que nós conhecemos hoje. Mas os profetas de Deus, eles sabiam reconhecer a condição do povo e por que o povo estava sofrendo. Então a maioria das vezes os profetas, eles vinham para arrebentar com o povo, para dizer assim: povo, vocês estão no erro, e por causa do erro vocês estão sofrendo condenação. Então, quando ele estava ali na Babilônia, Deus mostra para ele que o povo estava sofrendo, porque o povo foi rebelde diante de Deus, e por isso havia sofrimento. Mas lá na frente, Deus deu a revelação ao profeta Ezequiel do tempo que viria Jesus Cristo. E no tempo que viria Jesus Cristo, Deus mostra para Ezequiel que existiria uma redenção, que Deus tiraria esse povo dessa condição, e no coração de pedra Deus colocaria um coração de carne, e um novo espírito viria sobre esse povo, um novo entendimento, uma nova revelação de Deus, algo direcionado por Deus, porque o carnal já estava contaminado demais, o carnal já estava sujo demais. Quando não havia mais conserto, quando não havia mais solução, precisava existir uma transformação completa, e essa transformação viria por Jesus Cristo. E era um novo começo, uma nova criatura, uma nova pessoa seria formada da mesma pessoa, uma nova chance, um recomeço. Quantas pessoas estão tão enroladas em suas vidas, tão perdidas em suas vidas, que elas não precisam mais de um conserto, elas não precisam mais de um conselho, elas não precisam mais de ajuda, elas precisam de uma nova chance de vida. E Jesus Cristo veio trazer essa nova chance de vida, um recomeço, tudo novo, coisas novas de uma velha pessoa. Por isso as pessoas do mundo não entendem quando uma pessoa é transformada pelo amor de Jesus Cristo, porque olham para o passado da pessoa e falam assim: poxa, quem é essa pessoa aí, toda enrolada, toda acabada, trai a esposa, matou, roubou, viveu a vida do jeito que queria, agora vem aí todo transformado? Que loucura é essa? Deus já tinha prometido através dos seus profetas que Jesus Cristo daria a redenção completa, e existiria uma transformação. Abra a sua Bíblia, se você quiser, em Romanos 12:1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha em si mesmo mais alto conceito do que convém, mas pense em si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus deu e repartiu a cada um. O Senhor muda a nossa forma de pensar, tirando de nós tudo aquilo que não presta. Para uma pessoa que não conhece a Deus, que precisa de uma nova estrutura de vida, ela precisa nascer de novo, a pessoa precisa morrer, e morrendo em Deus para ser renascido com Cristo, para que ela tenha uma nova chance de fazer tudo de novo. Mas e para o velho crente? E para o crente que já nasceu de novo, mas agora se envelheceu, se contaminou de novo, se contaminou com o pecado? Gente, a gente vive uma vida de busca de Deus, mas nem todo mundo está nessa pegada. Nem todo mundo que é crente está na pegada de buscar a Deus, a sua face, está preocupado com vidas, está preocupado com salvação. Nem todo mundo. Tem gente que está questionando, jogando sujeira no ventilador. Tem gente que acha que é o Martim Lutero do século XXI, que ele vai defender a igreja. Aí ele fica condenando a igreja de um, condenando a igreja do outro, como se ele tivesse uma verdade sobre a sua vida, que sobre ele fosse revelada alguma coisa nova. Algumas pessoas estão tão machucadas e contaminadas, que acham que é certo atacar a igreja, atacar a pastora, atacar as coisas de Deus, como se ele tivesse uma responsabilidade em defender o Evangelho. Uma vez eu comecei a escrever um blog, logo quando eu comecei a pastorear essa igreja. Eu desisti 2 meses depois, porque você escrever blog é muito fácil, você colocar a tua opinião ali para todo mundo ver e detonar aquilo que é dos outros é muito fácil. É muito fácil criticar. Brother, mas era muito difícil escrever um blog, sabe por quê? Porque a minha condição era diferente, eu pastoreava pessoas, eu me preocupava com vidas. Então tudo que eu colocava lá tinha um nível tão pesado de responsabilidade, que eu parei de escrever. Eu falei assim, me usa no culto e já era. Criticar é boboi. Difícil é você estar lá, difícil é fazer a diferença. Mas por que algumas pessoas estão atacando igreja, essas coisas? Sabe por quê? Foram crentes restaurados por Deus, nasceram como novas criaturas em Cristo Jesus e descobriram a paz e o amor de Cristo, mas depois permitiram que viesse uma nova contaminação sobre as suas vidas, uma nova contaminação, uma nova sujeira, uma nova condição espiritual, que sujou tudo de novo. E o que nós vimos em Ezequiel? Que Deus traria a revelação do Espírito, tirando do povo a imundícia, tirando a sujeira, aquilo que é cristalino fica, tirando a imundície, tirando o pecado, tirando aquilo que é a bagunça de Satanás. Nós conseguimos enxergar a Deus. A palavra fala, sem santidade ninguém verá a Deus. Por quê? A contaminação do pecado nos impede de enxergar. Então uma forma de Deus nos purificar é tirando da sujeira que existe em nós. Quando existe uma segunda contaminação, nós voltamos à primeira condição daqueles que não foram renovados por Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala, renovai-vos a vossa mente, para qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu costumo dizer, para a pessoa que não conheceu a Cristo, ela precisa morrer e nascer de novo. Essa pessoa vai estar zerada, novinha. Mas para o crente velho, às vezes é necessário sentar numa cadeira de hemodiálise, para o sangue ser restaurado e limpo. Porque o órgão espiritual que limpa e purifica o sangue dessa pessoa já está deficiente. E o órgão que limpa e restaura o sangue de um cristão é o amor a Deus e o amor ao próximo. Quando o amor a Deus, o amor ao próximo, ele está destruído, a contaminação e a sujeira vai se acumulando, e tudo que aquele que se diz cristão vê
ele vê sujeira em tudo, ele vê maldade em tudo. Ele vê um pastor, ele fala assim: será que isso é mais um pilantra? Chega na hora do dízimo e da oferta, olha lá, vai pegar o dinheiro para eles. Chega na hora que está orando em línguas, será que está falando coisa de Deus? Quando vai ajudar alguém, olha lá, está ajudando para se aparecer. Alguém contaminado vai ver contaminação em tudo. Alguém que é malandro vai ver malandragem em tudo. Alguém que é esperto vai ver esperteza em tudo. Às vezes, para um velho cristão, não dá para nascer duas vezes de novo. Aí morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Até quando? É necessário uma hemodiálise. É necessário ser purificado, porque senão vai continuar vendo as coisas tão sujas, mas tão sujas, mas tão sujas, que um dia Satanás vai vencer essa batalha, e essa pessoa vai dizer assim: realmente não vale a pena servir a Deus. Quem ganhou com isso? Foi aquele que se dizia esperto, o julgador da causa da nova igreja. O que está achando que está julgando a nova igreja, que está sendo um referencial de Deus, que está sendo aquele que está defendendo a igreja, está cada dia mais amargurado, mais triste, já não evangeliza mais ninguém, já não ajuda mais ninguém, já não ama mais ninguém, e vai para a sepultura, porque achou que ele defendeu tanto a igreja que acabou machucado demais. É óbvio que a maioria dessas pessoas que julga, condena, são pessoas que amaram a Cristo, estavam bem um dia na igreja, mas se decepcionaram com o pastor, se decepcionaram com o diácono, se decepcionaram com o presbítero, se decepcionaram com alguma coisa que Satanás plantou. Porque, irmão, existe uma novidade fresquinha para você hoje, mas uma novidade de Deus agora, revelação para você. Essa igreja está longe de ser perfeita. Olha, desculpa, viu? Eu queria te contar isso, nós não somos perfeitos. Partindo do pressuposto que ninguém é perfeito, por que as pessoas se decepcionam tanto com a igreja, com os pastores, com os líderes? Se é óbvio que ninguém é perfeito, se é óbvio que nós devemos colocar o nosso coração em Cristo Jesus, porque Ele é perfeito, por que tanta gente decepcionada dentro da igreja? É o trabalho de Satanás, gente, deixa ele. Poxa, se ele não fizer isso, ele vai fazer o quê no inferno? Tem que atrapalhar a vida dos outros mesmo. É o trabalho dele, trazer conflito, contenda, contaminação. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que não deixa que nós venhamos para um caminho errado. Ela nos ilumina, ela clareia as ideias. A palavra de Deus não nos deixa sermos confundidos. É necessário. A palavra fala que assim como os olhos forem, assim nós somos, é o nosso coração. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos não forem bons, todo o nosso corpo será trevas. O apóstolo Paulo fala: renovai-vos a vossa mente. Sabe por que o apóstolo Paulo está falando renovai-vos? Porque ele já estava falando com o crente, ele não estava falando com alguém que não tinha se convertido. O apóstolo Paulo estava falando com o crente. Renovai-vos a vossa mente, renovai-vos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É um apelo. Esse homem está apelando para a igreja, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tem em si mesmo mais alto conceito do que convém. O apóstolo Paulo fala assim: irmãos, renovai a vossa mente. Eu vou dizer uma coisa: não fica se achando mais do que você é. Todos somos instrumentos de Deus, e também todos somos falhos. Se eu critico alguém que é falho, eu estou dizendo que eu sou melhor que essa pessoa. Vocês concordam? Se eu estou criticando um pastor que teve uma atitude errada, eu estou dizendo assim: eu não teria essa atitude, eu sou melhor que ele. Eu lembro que eu falei que eu parei de escrever o blog
Quando você faz as coisas para o reino de Deus e você é motivado por amor, dá um temor tão grande, é um temor tão grande, que você fala assim: Deus, cada palavra que eu escrevo é uma responsabilidade tão grande, que se for para escrever besteira, é melhor nem escrever. Lançar opinião é muito fácil, criticar os outros é muito fácil. Mas sabe, igreja, Deus está me ensinando a cada dia a não me importar com as críticas. Mas sabe o que tem afligido o meu coração? Não é as críticas. É legal que parece que a gente estava lá em Guaianazes, a gente não era criticado, a gente estava escondidinho. Aqui já começou um monte de crítica, um monte de gente brava com a igreja. Por quê, né? Parece até que eu estou aqui para fazer o meu nome ser grande. Oh, tipo, me adore. A gente começou a ser criticado, e na verdade Deus já tinha alertado a gente sobre as críticas, mas o que me preocupa é que pessoas inocentes, novos convertidos, pessoas ainda não contaminadas, estão sendo contaminadas pelos velhos crentes que já estão apodrecendo. Isso é o que dói. Ver pessoas que estavam limpas, já sendo contaminadas por aquilo que coloca no Facebook sem responsabilidade alguma. Pastora, o que nós vimos lá que você me mostrou no Facebook? Alguém detonando a igreja. Ah, que igreja, não sei o que. Compraram 20 conto pela inauguração. Até parece que eu que queria que viesse Nego Vieira e tudo mais, né? A festa para a igreja, a gente tinha que cobrar porque a gente não tinha grana para fazer sem cobrar, e é isso aí. Mas não vamos dar bola para a torcida, a gente faz o que acha que tem que fazer e nós vamos prestar conta diante de Deus. Mas, olha o que estava embaixo de um comentário. É por isso que eu jamais vou para a igreja. Por isso que eu tenho raiva de crente, por isso que eu não quero ir para a igreja. Não era, pastor? E a gente pensou assim: droga de crente velho. Por que não chegou, mandou um e-mail pra gente, desabafando? Mas ele preferiu colocar... Não coloca essa música não, já tá pesado o clima. Né? Tipo, sei lá. Continuou assim. E a gente pensou assim: o problema não está em nos atacar a gente. Ah, não vou me desviar, não gostam de mim. Não, eu não vou. Mas a gente pensou: e essa pessoa que já está contaminada, que já está com dificuldade de conhecer a Cristo Jesus, ela ouve os próprios crentes detonando a igreja. Esse crente que se diz crente, ele está atrapalhando uma pessoa a conhecer a Cristo. Gente, tem responsabilidade nisso. As pessoas fogem da responsabilidade. Eu não posso atacar a igreja, eu estou atrapalhando a fé de muitos. Gente, o crente velho que vê tudo errado, meu irmão, isso é um parâmetro para você. Se tudo que você olha, se nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, você está procurando a igreja certa, você está precisando de uma hemodiálise urgente. O órgão que filtra o teu sangue espiritual foi para o brejo. Segunda Coríntios 5, verso 17. Corrido os textos aqui, tá? 2 Coríntios 5, verso 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão e nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura.
E a todos que andarem conforme esta norma, paz e misericórdia estejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Mas a todos que andarem conforme esta norma, paz e misericórdia esteja sobre eles e sobre todo Israel. Nem a circuncisão e nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Não é ser uma nova criatura renovado e depois essa nova criatura permanecer sem manutenção, sem cuidados, e ser essa nova criatura que não evolui. Irmão, a nova criatura, ela nasce bem nascendo, ela nasce, ela não, põe o pé. Não, mulher não dá, daqui, vem cá. A nova criatura, ela é o parto, né? Você chama para vir para a igreja, ele não vem, mas um dia ele vem. E aí você fala, essa é a hora, você jejua, você fala assim, meu, você precisa crescer algo que eu conheci. Aí ele vem, e você insiste, ora, e ele vem, pega uma pregação, 2, 3, ele nasce. Baixa. Ele nasceu, mas ele é uma criança. Sabe o que acontece? Tem crente que ele vira o Benjamin Button. Ele nasce velho e ele vai andando e regredindo. Sabe o que é isso aqui? Crente velho que não dá fruto. Sabe o que acontece, igreja? Tem gente que tem problema com liderança, com pastor e com igreja. Pinga de igreja em igreja, nunca muda. Aí um dia ele vai chegar para Deus e vai falar assim: ô Senhor, eu nunca dei fruto, mas é porque me perseguiram. Deus fala assim: ah, verdade, poxa, ó, tô vendo aqui no seu histórico, realmente, olha, te perseguiram, nossa, ficaram bravos com você, até tô até vendo aqui. Não, tudo bem, filho, entra aqui. E essa vai ser a história. Mas a história que nós queremos escrever não é a história de simplesmente dar uma desculpa porque eu não dei fruto, mas é a história da evolução e do crescimento. Senhor, eu passei por todas as lutas, aprendi a perdoar conforme a sua palavra me ensinava, e cresci para dar fruto, e superei os obstáculos que a vida me enfrentou, que a vida me colocou para enfrentar. Gente, é sério. A vida vai passando e os problemas às vezes são sempre os mesmos. Muda a pessoa que perseguiu, muda a pessoa do qual é o alvo da reclamação. O alvo da reclamação agora é outro, mas o problema é o mesmo. Esse crente está sempre travado espiritualmente porque ele não quer crescer. Porque crescer dói, sabe por quê? Quando o profeta Ezequiel ele foi revelar a vontade de Deus, ele tinha que assumir a condição verdadeira do povo. E o crescimento está admitir os meus erros, para que eu venha me tornar um adulto. Me converti na igreja presbiteriana, aí fui para a igreja unida. Na igreja unida eu pegava o louvor e pulava. Tinha os louvor legal de vez em quando que podia colocar, eu pulava. Aí chegava a palavra, eu falava: nossa, a palavra é muito chata, eu vou para fora da igreja. Aí a gente tinha um grupo que, eu esqueci o nome que a gente dava para esse grupo, sei lá, só sei que tipo assim, a gente meio que adorava o Jason. Lembra do filme Jason? E a gente ficava lá na porta, e aquele não era nosso barato. A gente ficava ali, todo culto, a gente ficava ali reunido. Eu ia para a igreja para encontrar meus amigos. Um dia aquilo começou a se tornar bobo. Eu comecei a crescer, eu falei: eu não quero isso na minha vida. Me chamaram para um show na igreja Renascer, de segunda-feira. Cheguei lá todo religioso, estava rolando um bate de cabeça. Eu falei: o que é isso? O sangue de Jesus tem poder, eu preciso sair daqui agora. Quando eu fui correr, chegou o bispão da época e foi dar uma palavra.
minutos. Eu falei, poxa, olha, aqui tudo é maligno, mas essa palavra é de Deus. Eu vou pegar um culto aqui para mim ver como é que é o negócio. Fui, peguei lá o culto, me apaixonei pela palavra. Falei, eita, Deus está aqui. Congreguei lá uns 5 anos da minha vida, conheci a coisa mais linda da minha vida, que é a minha esposa. Aí, né, ramelão, esfriou de novo. Uma coisa que eu aprendi na igreja Renascer, eu não dava a mínima para o meu pastor Joiadas, homem de Deus. O cara é fantástico. Lá, eu não era ministrado, não tinha o menor respeito por ele. Na igreja Renascer, eu fui aprender que a gente tem que honrar líder, que a gente tem que honrar pastor, que a gente não sai por aí descendo a língua naquelas pessoas que nos apacentam, porque segundo a palavra de Deus, isso traz malignidade para a nossa vida, traz condenação e juízo de Deus para nós. Honrar, cara, eu me apaixonei por um pastor que já não era mais meu pastor, quando eu aprendi sobre a palavra de Deus. Aí, né, lá, saindo daí Renascer, vacilão, desviou, quebrou os olhos, aí voltou para a igreja, não conseguia se achar em lugar nenhum, aí foi pingar lá na Turiaçu. O que foi fazer do outro lado do mundo? Deus chamou para estar lá, restaurado de novo, aprendi coisas novas. Para que eu aprendi? Aí cheguei, olha só a fita, cheguei lá na Renascer, no Bola, sabendo tudo, porque eu já tinha passado pela Renascer. Aí eu olhava o pastor Mohamed e falava, nossa, o maluco é fraco, brother. Aí eu falava para mim assim, não sei se eu vou ficar nessa igreja não, o cara nem manja direito das coisas, mano. Nossa, as ideias nada a ver, na Renascer a gente fazia tudo diferente, era tudo, nossa, era outra vibe lá, os caras não sabem fazer as coisas aqui. Aí eu fui dar ideia, não, vocês têm que fazer assim. Aí o brother falou assim, a gente tem que fazer assim, beleza. Aí eu fui dar outra ideia, as coisas são melhores se fizer assim. Aí o cara falou assim, é melhor? Então faz. Eu não, tô chegando agora. Aí um dia eu falei assim, eu acho que na verdade eu não sei nada. Porque se eu soubesse, Deus estava me usando. Aí eu entendi, eu e minha esposa, ela cantora, levita de sempre. Aí foi lá falar com a pastora Denise, eu empurrei ela. Vai falar com a pastora Denise, quando ela ouvir a sua voz, ela vai chamar você para cantar a tribo na mesma hora. Vai. Não, empurrando, vai. Eu e a amiga dela, vai, mano, sua voz é da hora, você gravou CD, vai. Aí ela foi, ai pastora, é que eu canto. Aí a pastora, que legal. Tipo, também. Aí ficou os dois, sem saber o que fazer na igreja. Eu tenho chamado, coisa linda de Jesus, eu tenho chamado, mas... Aí, começou a cair a ficha. A gente teve que admitir que a gente não sabia nada, para que Deus pudesse ensinar coisas novas. Admitir que a gente não sabia nada, doeu, mas foi a chave para que Deus pudesse desencadear o nosso crescimento espiritual. Eu olhava para o Mohamed e falava, poxa, eu tenho muito que aprender com ele. Na época o Mohamed não era nem pastor, eu era meu líder de célula. Eu olhei para o cara e falei, eu quero andar do lado dele e aprender o que tiver para aprender. E tudo começou a fluir quando a gente admitiu que tinha contaminação, que tinha sujeira, que a gente era criança, que a gente era infantil, que a gente precisava da revelação de Deus. É confusão quando a gente está num lugar e acha que a gente é mais esperto que o nosso líder. É confusão quando a gente está num lugar e tudo que a gente olha, os líderes, os presbíteros não prestam. Você olha para cá, você não dá muita coisa mesmo. Mas se Deus levantou, é porque Deus quis. E se eu não consigo olhar para um diácono, um presbítero com carinho, meu irmão, ou você está muito enganado, ou o seu lugar não é aqui. Porque a igreja, ela tem que ser um lugar saudável. A gente está em processo de transformação, precisando todos os dias ser renovados, para que o nosso entendimento se ilumine, para que as coisas novas possam acontecer em nossas vidas, para que a gente possa suportar fases, mudar de fase, e não viver a vida inteira com o mesmo problema. O crente velho tem que tomar muito mais cuidado do que o
Então o crente velho, ele não comete mais os pecados mais escabrosos, tá ligado? Porque o crente novo, ele está se livrando do quê? De pecar com a namorada, ele está se livrando de vício na internet, ele está se livrando de um monte de coisa que aos olhos do povo é grotesco. Olha, você viu, engravidou a moça. Mas o linguarudo é um fofoqueiro, está pecando igual. O crente velho, ele tem pecadinhos menores que esconde debaixo do pano. O crente velho, ele é fofoqueiro às vezes, o crente velho, ele é mentirosinho às vezes, o crente velho tem um monte de pecadinho que está encoberto. Então o crente velho, ele se preocupa menos com a sua santidade, porque aparentemente ele está bem. E a palavra de Deus nos revela que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está novo tem que lutar contra o pecado, e aquele que já está na fé há muito tempo tem que ficar cuidando para que o seu sangue seja renovado, para que a sua mente seja renovada. Uma coisa que eu aprendi que do Wayne Roberts, do Ministério I Hope, ele falou assim: imagina, só pastores. Eu falei, mano, o cara vai soltar aquela palavra de revelação. Eu falei assim, ele vai revelar Cristo agora. Ele começou a pregar para os pastores, eu já comecei a abrir os meus olhos espirituais e falar, mano, qual que é o mistério? Qual que é o mistério? Aí ele falou assim, gente, o maior mistério da minha vida é que eu quero morrer lendo a Bíblia e amando a Deus. Eu falei, qual que é o mistério? Ele falou de novo, eu quero morrer lendo a Bíblia, chorando de amor por Deus. Porque o cristão velho, ele perde o amor. Ele acha que ele já está bom o suficiente. Ele já não cuida mais de amar os seus irmãos. Ele falou, eu quero morrer evangelizando, lendo a palavra, chorando. Eu quero estar com uma cobertinha e uma caneca de chocolate quente e ali viajando na palavra de Deus. Eu quero que o amor de Deus se renove em mim. Então dentro da igreja não existem lugares garantidos. Ah, estou com a minha cadeira cativa lá no céu. Engano. O que está de pé, cuide para que não caia. As coisas podem continuar acontecendo, eu posso continuar não aceitando, eu posso continuar revoltado com a igreja. Tudo isso pode servir de justificativa, mas só de justificativa e não de transformação. Eu quero fluir. E sei que todos nós que temos um chamado de Deus queremos fluir. É fruto, conhecer mais de Deus. E o que tem nos impedido? De voar. Jesus fala assim, grande é a colheita, mas poucos são os ceifeiros. Se Jesus está falando, rogai-vos pelos ceifeiros, significa que Ele está precisando de todos aqueles que têm o chamado o mais rápido possível. Mas o Senhor não vai te chamar para a obra de qualquer jeito, sem antes você estar restaurado. Deus não vai entregar pessoas para você liderar se o teu coração estiver todo inflamado, machucado. Deus não vai te confiar um ministério se você estiver em rebeldia com os teus líderes. Deus não vai te abençoar nessa igreja se você saiu todo atrapalhado da igreja que você veio, xingando e amaldiçoando o seu pastor. Deus não vai te abençoar no ministério, porque o que você vai ensinar? O que você tem a oferecer? Porque o que Deus precisa é de um coração purificado, de um coração novo, de ser nova criatura. E para terminar, Colossenses 3. Verso 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o pleno... acho que eu me atrapalhei. Colossenses 3, verso 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo isso,
da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, aonde não há grego, não há judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados de coração e compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome de Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Feche os seus olhos. Jesus te chamou. Qual for o ataque, qual for a ameaça que você está tendo, se está te incomodando, se você não aguenta mais, eu vim para te dizer, aguenta até o fim. Você não sabe o dia, a hora, você não sabe quando é o fim, mas aguarda, espera, tem um alvo, independente de como você está passando nesses dias, existe um alvo e você não chegou nele, existe um alvo a ser alcançado e você não chegou nesse alvo. Uma luta, um deserto faz você desistir de uma caminhada inteira. Você não tem só uma luta, você não tem só um deserto, você tem muitas lutas e muitos desertos, tem muitas vitórias também. As muitas lutas e os muitos desertos é para te conduzir a muitas vitórias. Se você tivesse apenas uma vitória na vida, você seria infeliz. O Senhor te dá a oportunidade de ter várias vitórias, muitas vitórias. A cada luta sua, a cada tentação e a cada passagem, acumulando vitórias na sua vida. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Olha para o seu irmão. Olha para ele e diz assim: e aí? Esse chão aqui tinha. Muito trabalho, muito esforço, mas glória a Deus, vai dar tudo certo. Deus abençoe.
Ele tá gravando. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Eu tô encostando em você? Não, Eu vou estamos gravando. entrevistar a Lila. Lila, como você se sente nas vésperas da reinauguração do balde na Goiânia? Tá enxergando Lila? É, reinauguração, não é? É reinauguração? É. Reinauguração. Não é reinauguração? Não, a inauguração do novo tempo. Não, é reinauguração. Não. Reinauguração é quando você está em um lugar, ele é reformado, depois... Reinaugurado. Agora, se é mudança, aí